Acho que foi. Acho que já estamos ao vivo. Não tenho muita certeza ainda. Foi, deixa eu compartilhar aqui. Sim, estamos ao vivo. Ok, deixa eu fechar ali agora. Bom, senhores e senhoras, aliás, senhoras e senhores, estamos aqui com a nossa querida, olá Débora, olá Amanda, estamos aqui com a nossa querida Carol Quintana. Eu me chamo Rodrigo Koblitz, sou candidato à prefeitura do município de Teresópolis, e a Adriana Paganotti, a nossa co-prefeita de Teresópolis, na chapa, e estamos recebendo aqui a Carol Quintana, nossa querida vereadora, candidata a vereadora ainda, né, Carol? Por hora ainda é só candidata. Opa, já estava me colocando lá. 50123, já para deixar claro o número. E o debate de hoje vai ser da maior importância, porque nós vamos discutir a respeito de educação e dos direitos da mulher. Nós temos uma proposta esse ano que está muito focada na questão do trabalho. Entretanto, é impossível a gente pensar qualquer tipo de trabalho ou de plenitude de emprego sem considerar a mulher e sem considerar a educação. Então, a educação e os direitos da mulher, eles andam lado a lado, e sem isso a gente não consegue ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, mais solidária, e nem conseguimos ter ainda uma sociedade de pleno emprego. Então, as mulheres são fundamentais, são centrais dentro da nossa proposta, não só de concepção de sociedade, como concepção de mundo, para a gente poder viver em harmonia. Queria dar meu boa noite para a Carol. Muito boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Rodrigo. A palavra para a Adriana. Adriana, por favor, faça suas considerações iniciais aí. Boa noite a todos. Então, nós precisamos debater muito desse tipo de assunto mesmo, né, já que a mulher nunca está sendo prioridade também nas políticas públicas das últimas prefeituras. E esse assunto vai ser de real importância para a gente, fundamental importância para nós mulheres. Legal, Adriana. Carol, nós temos algumas questões que nós queremos te perguntar e trocar ideias com você, entender o que você tem pensado. A Carol é professora, então tem toda a autoridade e expertise para poder dialogar sobre isso. E a primeira pergunta que eu vou lhe fazer já logo é essa, em relação à Covid-19 em escola. Como é que você tem pensado isso? Porque a gente escuta tanta coisa de tanto lugar que às vezes a gente não sabe nem o que pensar. Na verdade, isso é provavelmente um grande problema do mundo hoje. A gente não sabe o que é fake news, a gente não sabe são pessoas querendo incitar a ignorância, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Então, nada melhor do que perguntar a você quais são suas primeiras reflexões, ou quais são a sua reflexão sobre essa situação. Bom, boa noite, né, a todos e todas, todo mundo aí que está assistindo a gente. Agradecer aí o convite da majoritária, né? Estamos aí rumo às eleições 2020, PSOL 50, já está aqui, para a vereadora Carol Quintana 5123. Bom, saudar aqui, né, a todos os educadores e educadoras que caminham com a gente. Já vi Laura aí aparecendo também, a Amanda, né? Falar de educação é exatamente falar aí da base, o pilar de qualquer sociedade, né? Eu, como professora de Sociologia do CIA José Francisco Lippe, tenho aí na minha vida, né, a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, né, a defesa da educação rural, né? Então, assim, eu venho acompanhando as discussões sobre a educação também no município, né, em tempos de pandemia. Eu estou licenciada, mas sou coordenadora do CEP Teresópolis, Sindicatos Profissionais da Educação. Também estou licenciada, mas sou conselheira municipal de educação na cidade. Então, são realmente aí muitas reflexões para a gente pensar a educação. E vou falar logo que realmente não é fácil, né? Não é fácil pensar aí a educação em tempos de pandemia, são muitos desafios,
a gente sabe que a gente não tem condições de abrir as escolas, né? A gente tem essa noção de que é um risco muito grande você aglomerar, então a gente defende aí o fechamento das escolas, mas isso não deixa de tirar a nossa angústia de ver tantas escolas Brasil afora, né, fechadas. Então, eu acho que essa discussão sobre como que a gente vai fazer agora para o ano que vem, porque esse ano realmente a gente não tem condições de voltar, qualquer debate que vai trazer essa volta, ela é irreal, porque, né, qualquer um que trabalha com educação sabe o que é você voltar às aulas em outubro, né? Não tem como. Então, a gente tem que admitir, isso eu venho defendendo desde o começo, que a gente tinha que ter cancelado o ano letivo desde o começo, né? Tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal, mas a gente não viu isso. Eles tentaram levar com o ensino remoto que só agravou as desigualdades educacionais, né, na nossa cidade, no nosso país. Então, o que a gente vê muitas vezes são governos que fazem vistas grossas a essa dificuldade de acesso de milhares de alunos que estão aí tendo seu direito à educação negado pelo próprio Estado, que não promoveu condições de acesso. E aí a gente tem que falar de cabo a rabo, né? A gente tem pouquíssimas atuações aí de distribuição de computadores, de tablets, né? De acesso à internet. Então, o Estado não deu condição de acesso para esse aluno muitas vezes desestimula, porque para o efeito psicológico em cima dessas crianças que estão em casa é enorme, então tem um desestímulo muito grande, né? Com a educação acaba largando, a gente vai ver aí uma evasão escolar muito grande, né? Então, os desafios são muitos que estão colocados para a educação, e eu defendo aí que a gente tem que fazer essa discussão com a comunidade escolar, né? Essa retomada tem que ser feita em diálogo com educadores, educadoras, pais, responsáveis, com os alunos, né? Que também têm voz, também devem ser escutados, para a gente poder pensar o que fazer, porque as escolas fechadas também é um risco muito grande, né? Porque a gente nega o acesso à educação a milhares de jovens. Então, é um desafio enorme, que eu acho que a gente só vai conseguir respostas, Rodrigo, com um diálogo mesmo com todos. E pensando aqui na lógica no município, né, eu acho que a gente tem que ter uma transparência maior, né? Tem que ter um diálogo maior da secretaria. Fingir que as coisas deram certo pelo aquele grupo de WhatsApp não vai resolver nada, né? Então, a gente viu o Conselho tocando várias resoluções para dar continuidade ao ano letivo, né? Para poder validar atividades que a gente sabe que o retorno é muito baixo, porque quando você conversa com os educadores, você vê a real realidade aí desse ensino remoto, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer uma discussão séria, né? E eu já venho falando há muito tempo, assumir que temos um problema sério, a pandemia, e em diálogo a gente conversar aí, né, com toda a comunidade escolar para sair dessa, porque grandes desafios para 2021, né, para todas as áreas, e a educação, ela vai ser fundamental aí também nesse combate à pandemia, né, enfim. Beleza. Falei pra caramba. Nada. Adriana, quer comentar, tecer algum comentário aí sobre o que a Carol falou? A gente estava conversando mais cedo, né, a respeito das situações das mulheres, que é isso, né, que tem que levar, porque no final das contas o cuidado da criança, querendo ou não, mas na realidade, na prática, acaba sendo hoje muito das mulheres ainda, né? Então elas que acabam segurando mais o peso desse cuidado, né? Carol, uma das questões é essa, né? Como é que a Secretaria está lidando, né? Lidou com o fechamento e está lidando agora com a abertura, porque a questão da escola, principalmente das creches, né? A questão agora é essa, que as mulheres, né, estão se sentindo prejudicadas em relação à creche. É lógico que a saúde vem em primeiro lugar, né? Mas algumas precisam trabalhar, né? E a Secretaria tem alguma já estratégia para a reabertura das creches com segurança, e principalmente para os profissionais? Eles estão debatendo isso? Adriana, essa questão das creches realmente é muito complicada no município, né? Assim, acho que é uma questão muito geral da educação no Brasil como um todo, mas aqui a gente sabe que um dos maiores problemas que a gente tem da educação no município é a falta de vagas em creches, né? Então, a demanda é muito grande. A demanda já é grande, já é difícil, né? Você, mais do que ninguém sabe aí, pode até contar a tua experiência aí no Fischer, né? Inclusive, toda a luta pela educação, né? Depois, não sei nem como é que ficou lá a história da escola, né, em tempos de pandemia, mas acredito que as obras tenham parado, né? Não sei se chegou a concluir, pode até estar me falando aí melhor sobre isso. Mas você sabe mais do que ninguém
o quão difícil é arrumar vaga de creche, né? E agora, em tempos de pandemia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que demandar, né, é que novas aberturas de novas matrículas. A gente tem que ter ampliação da rede, porque a gente vai ver aí um surto muito grande também, muitos alunos vindo da rede privada para a rede pública, né? A gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, é o sistema público de ensino que segura as pontas, né, de toda a educação. Então é aquela escolinha que muitas vezes não conseguiu dar conta, fechou, e aí, ou que o pai que ficou desempregado e não conseguiu dar conta de pagar a mensalidade, né? Então a gente vai ter uma sobrecarga. E a creche também, né? A mesma coisa. Então a primeira coisa que a gente tem que demandar é a abertura de novas vagas, né? Não há previsão de retorno, Adriano, né? Isso o Vinícius ele deixou já bem explicado. A gente não tem previsão de retorno. Acredito eu que a gente não retorne esse ano, né? Mas realmente uma dor de cabeça não, cara, é um direito que está sendo negado às mulheres, né? Porque não tem onde deixar as crianças nas creches, porque está fechada, e aí não consegue trabalhar, não consegue, né, ter aí a sua liberdade, a sua autonomia, né? Então eu acho que a gente pode pensar políticas assistencialistas mesmo, né, de apoio, mas eu concordo, tendo a achar que a abertura de creche agora também é muito precipitado, né? A gente não pode nem pensar nisso, mas eu acho que a gente tem que pensar algumas políticas assistencialistas. Eu estava falando isso outro dia, já mudando um pouco de assunto, gente, com a Camila Grix, lá do Breuzinho, né? Porque aí eu vou mudar, hein, Rodrigo? Vou mudar aqui, já estamos indo. Cara, das políticas, porque a gente pensou políticas para os tempos de quarentena, né? De pandemia. Mas a gente já está vendo a reabertura, né? E aí, se é precoce ou não, a gente só vai reabrir com vacina, assim, né? A gente só vai ter mais segurança com a vacina. Mas o lance é que as coisas estão reabrindo e a gente precisa fazer esse debate dessa reabertura. E a mesma coisa são os pequenos empresários, médios e pequenos empresários, que também foram afetados duramente. E aí você não vê uma política do Estado também de, por exemplo, de aplacar desse retorno, dessa abertura, né? Como é que vai ser esse retorno gradual da economia, né, para os pequenos e médios empresários? Porque os grandes empresários, eles conseguem sustentar melhor. Mas a gente estava até conversando sobre isso, né? Porque da mesma maneira que a gente tem que pensar como é que vai ser essa volta, né, das creches e das escolas, das universidades, porque eu acho que a gente tem que debater isso, sim, né? Isso também está perpassando outras áreas, né? E aí eu já jogo a pergunta para você, Rodrigo. Como é que você vê aí esse processo de recuperação econômica para os pequenos e médios empresários da cidade de Teresópolis em tempos de pandemia? E, Adriana, para você, que agora eu vou perguntar, eu quero que você fale aí como é que está a situação das crianças lá no FISC, essa questão da creche que tu trouxe, e me dizer lá como é que ficou a questão da escola também. Então, eu vou passar primeiro notar aqui a presença de alguém que fala e aparece. Você falou da Camila, ela aparecendo aí. E agora, por favor, Adriana, vai, desenvolva aí. Depois eu volto e falo sobre o Então, Carol, a escola, esse ano, a escola do Fischer, né, estava sendo, quer dizer, foi anunciado que ela seria integralizada, mas na verdade ela foi semi-integralizada, porque algumas turminhas ficaram de fora, né, as turminhas de pré. Mas era uma boa perspectiva para o pessoal lá, foi uma boa, né, para as mulheres poderem justamente sair para trabalhar, para poder correr atrás de trabalho, né? Mas aí veio a pandemia, mas mesmo assim, antes não tinha sido totalmente integralizada, né? E foi integralizada também com horário reduzido, porque lá no FISC nós temos problemas de ônibus, eles têm um horário que geralmente é de 2 em 2 horas, né? Então foi reduzido o horário para as 3, né? E as outras creches, as outras escolas integralizadas vão até 4h30, né? 4h45, mas a do Fischer fica à disposição do horário do ônibus. Não é o ônibus que se adapta à realidade, né, do bairro. É o bairro que tem que se adaptar. Mas acaba sendo uma experiência muito rica para as crianças, inclusive, né? Porque eram algumas... Para as que estavam na parte da integralização, elas estavam tendo uma experiência muito rica, muito rica mesmo, estavam voltando para casa felizes, e não só a questão só da educação, da efetividade do pessoal da escola, que está fazendo muito falta essas crianças, né, porque o pessoal fala muito da questão da grade curricular, né, mas não, o que faz muita falta para essas crianças também é a afetividade
do pessoal da escola, sabe? Eles sentem muito mesmo. Então, a maioria das crianças querem voltar por isso, porque sente falta daquele carinho da tia, do tio, que a gente sabe que tem muitas famílias com essa dificuldade, né, afetiva. E eles estavam passando por uma experiência muito boa, né, apesar de não ter sido todas as turminhas. E as crianças querem voltar, porque além da afetividade tem a questão alimentar, porque as crianças passam a ter 5, 6 refeições diárias, entendeu? E que isso, antes mesmo de acontecer, né, a prefeitura resolver dar a cesta básica, né, ter a primeira iniciativa de dar a cesta básica e depois dar o cartão escolar, foi o pânico que eu passei ali, quando eu vi a comunidade, foi isso, as crianças estavam fazendo 5 refeições e, de repente, muitas mães já estavam com Bolsa Família bloqueada, essas questões todas, eles não tinham a segurança alimentar, primeiramente. Né? Depois até veio, né, essa questão que você falou das políticas assistenciais, que eu não sei se contempla, né, porque R$60 por criança, eu não sei se é essa despesa que a prefeitura tinha com as crianças na escola integral, eu achei esse valor meio baixo, né, mas é isso, é a questão da segurança alimentar, porque a gente sabe também que os auxílios foram cortados pela metade, né, e que algumas mães já tiveram Bolsa Família bloqueado, né, o que não deveria acontecer agora, não importa o motivo, não deveria acontecer agora, nesse momento. Então, assim, a minha preocupação em relação, lógico, é a saúde das crianças, mas também é tudo isso, além do ano escolar, as outras coisas que elas vão estar perdendo, entendeu? Podem estar sendo muito prejudicadas, né? É muito mesmo, imagina a parte alimentar, principalmente. Com certeza, Adriana. Eu tenho me debruçado muito sobre alguns temas do município, né? Tem essa experiência rica também de você se candidatar, que é você entender melhor, entender mais os números, que você é obrigado a fazer isso. E eu acho que a gente fala mais de uma mudança de orientação, porque, sem dúvida nenhuma, a gente precisa... tem muitas coisas que precisam ser graduais. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre o professor, o que a gente vê na atual gestão? A gente tem hoje um déficit de 541 professores. E é isso, aliás, a gente tem um déficit de 700 e tantos professores. O que a gente pode contratar é mais 541. E o Clausen, quando assume o governo, o que ele faz? Ele faz o contrato temporário. E isso quebra as pernas, o orçamento, né, para falar uma palavra mais específica, né? Quebra o orçamento porque você tem a estrutura de pagamento do município. O professor temporário, assim, é bom que tenha vindo professor, mas se a gente tivesse tido um pouco mais de seriedade, se a prefeitura tivesse tido um maior empenho, já podia desde cara contratar um professor servidor público. Porque quando ele contrata o temporário, de cara você já tem aí os 11% de contribuição do funcionário que não vem para o Teleprévio, não vem para a aposentadoria das pessoas que vão se aposentar pelo município, vai para o INSS. Ainda tem a contribuição patronal também, então é um montante de dinheiro que a gente deixa de arrecadar para a Previdência, joga isso para o INSS, para fora do município, e a gente fica aqui pegando esse dinheiro e botando para lá. Essa é a primeira política que nós precisamos contratação de servidor público. Ele serve não só para a gente poder ter pessoas com estabilidade a ponto de discutir políticas do município sem sofrer pressões, né? Porque o temporário ele não tem a mesma liberdade que um professor servidor tem de discutir a política daquela escola, para poder discutir a pedagogia daquela escola. O temporário ele aceita a situação porque ele quer se manter no emprego, ele vai sair daqui a pouco, ele também tem boas relações. Então, não só por isso, como por uma questão financeira também. E aí a gente começa a perceber um pouco da necessidade de uma atenção maior a cada detalhe. Aí, como você me perguntou sobre desenvolvimento econômico, eu sou obrigado a compartilhar com vocês o susto que eu tive quando eu assisti a live do Clausen falando sobre desenvolvimento econômico pós-pandemia. Gente, eu tomei um susto. O primeiro susto foi na imagem. A imagem tinha 9 pessoas, nenhum trabalhador, nenhum. Só empresário e secretário de governo, nenhum trabalhador. E a principal proposta dele, isso aqui em Gramado,
porque a gente tem que pensar no turismo, etc. e tal. Aí abriu um leque de sustos. Primeiro, Gramado é uma cidade de todo mundo é classe média, entendeu? Então, como que a gente vai pensar na política, onde 60 mil pessoas do município vivem em situações que elas precisam melhorar estruturalmente as suas escolas, ou até criar estruturalmente suas habitações, ou até criar novas habitações? Essa é a nossa realidade. 60 mil pessoas do município vivem em situações assim. Como vai pensar que nós vamos nos reerguer apenas baseado em turismo? Ainda não fala sobre habitação, são as duas propostas pilares, que é para a gente conseguir empregos de construção civil para poder alcançar o pleno emprego. Então, nesse quadro, você percebe que existe alguma coisa errada entre a realidade e a visão das pessoas que estão dirigindo o nosso município, né? Que a gente precisa de um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso para as nossas estratégias de desenvolvimento. E aí eu volto para o EJA. Porque, na verdade, quando a gente pensa em discussão, em inclusão, novamente, ou de reinclusão de trabalhadores no meio econômico, a gente tem que oferecer oportunidade dessas pessoas também retornarem para escolas, porque nessas escolas que a gente tem que pensar numa nova proposta pedagógica, é nessas escolas que as pessoas vão se ressocializar, socializar com outras pessoas, aprender a montar cooperativa, rediscutir com os companheiros e aprender viver culturalmente várias opções que a gente pode dar, né? E hoje no município a gente não tem professor de EJA. O que nós temos são professores do município que podem ou não fazer parte do EJA, né? Então, a gente não tem esses professores especialistas. Eu acho assim, para resumir a história, eu acho que a gente tem como central alcançar esse limite aí de 541 professores, e a gente tem estratégias, que não é exatamente aqui, mas a gente tem estratégias de alcançar isso. Isso é para começo de conversa. E o foco, não só no EJA, mas na creche, para poder permitir que a mulher possa trabalhar e ter as suas atividades que não seja cuidar das crianças. Ô, Rodrigo, você trouxe várias reflexões aqui importantes, né? Eu vou debater com algumas que você trouxe aqui, né? Complementando aqui que você traz a questão, né, de muito trabalhador contratado, né? Os famosos POTs estão aí também na educação. Lembrando aqui também que uma outra coisa que onera muito é as horas extras, né? Porque quando você falta professor concursado, né, você acaba tendo aí que promover mais horas extras. Então, a hora extra acaba sendo também, né, onerando aí um pouco. Se a gente faz o concurso público e coloca mais servidor lá dentro, né, você diminui essa contratação, né, temporária, você diminui aí o gasto com a educação, além de, claro, como você trouxe, a questão da Teleprev, né, que as pessoas se aposentam e aí, se você não repõe um concursado, como é que vai segurar? Né? É uma matemática bem lógica, não segura, vai ter sempre uma dívida. Então, é uma forma também de você recuperar esse rombo, né, Teresópolis deve bastante aí, né, na Teleprev, não só Teresópolis, isso é um problema de vários municípios. Ó, a Laura sabe bem disso, mais que ninguém aqui, ó, saudar a Laura. Laura assim, conhece os problemas do município da educação como ninguém. A solução é concurso urgente, não só para professores, mas para todas as áreas da educação. Todas as áreas da educação. Porque aí, Rodrigo, eu vou dialogar com o que você trouxe do EJA, né? Essa questão do EJA é fundamental, a gente precisa discutir, a gente precisa trabalhar, mas uma coisa que eu ouço, por exemplo, de muitos educadores e professores que trabalham no terceiro turno, são as condições de trabalho, né? A dificuldade que você tem aí de dar condições de trabalho efetivo. E aí, quando a gente fala de concurso, a gente não fala concurso só para professor, né? Concurso para o pessoal de apoio, né? Concurso para secretário-geral, né? Para os auxiliares de secretaria, né? A gente tem que pensar que isso é muito importante, não pode ser um professor deslocado, a gente tem que abrir aí o leque, né, de carreiras e de cargos, né, para você suprir, porque uma escola cheia, a gente sabe que é uma escola mais segura, é uma escola viva, né, é uma escola que dialoga com a comunidade onde ela está, é uma escola onde chama a participação dos pais. Então, quando a gente pensa em EJA, a gente tem que pensar essas condições.
E elas muitas vezes também não são fáceis, porque às vezes, por exemplo, você tem escolas em comunidades que estão dentro daquela realidade, que é a realidade da comunidade da favela de Teresópolis. A Adriana, mais que ninguém pode dizer, de conflito, né, entre polícia e traficantes, entre facções, né? A gente tem a realidade dura das 26 comunidades favelas de Teresópolis, porque a gente precisa colocar a favela de Teresópolis no mapa. Isso é a primeira coisa. A gente não pode falar da cidade de Teresópolis, né, sem as favelas, comunidades, periferias. Não é não, Adriana? Fala aí. Sim, principalmente nessas comunidades, né, que a escola faz toda a diferença, né, e assim, pelo menos na comunidade que eu moro, a escolaridade é muito baixa, isso dificulta muito, né, para eles se sentirem, né, em condições de disputar o mercado de trabalho aqui fora, né, tanto que muita gente lá trabalha no lixão, né, e assim, uma escola que ficou até o ano passado, o único aparelho que tem no bairro, né, do público a escola e o CRAS, né, um bairro que nem o Fischer, né, e a escola até o ano passado funcionava até 11 horas da manhã, e o resto pronto, lá fechada, entendeu? Como esse espaço foi inutilizado, assim, né, não foi bem utilizado esse tempo todo para trás, que já poderia ter tido EJA, ter cursos de capacitação, e não teve, né? Agora ela vai ser integralizada, mesmo assim, tem que se achar um meio, porque os jovens lá, principalmente esses jovens que não terminaram os estudos, ainda temos jovens analfabetos lá, eles saem do lixão, vão para casa, porque eles não vão do lixão direto para a escola, né? Eles vão para casa, né? E não vão voltar para a várzea para estudar lá fora. Eles não, e estudarem sozinhos também por apostilas, para eles não rola, entendeu? Então nós temos o espaço lá, que é a escola, né? E até mesmo o CRAS, entendeu? Que poderia estar funcionando já há bastante tempo para capacitação, né? Aliás, não só o Fischer, como todas as cidades, principalmente nas periferias. Não dá para você pensar que uma pessoa volta do trabalho cansada, vai passar em casa, né, e vai voltar para a várzea para estudar, entendeu? Não tem como. E a única forma de incluí-los, né, de dar uma oportunidade melhor, principalmente para nós mulheres, né, que o lixão eu considero um lugar perigoso para as mulheres, tá? Muitas vezes também, né, é perigoso mesmo, já tivemos casos ali até de homicídio e de desaparecimento, mas eu também não acho justo que a questão do trabalho não é só a questão de você ter a renda, mas é a questão de você saber que você vai poder também, como é que se fala, você vai poder se realizar. A questão do trabalho não é uma realização pessoal. Você não pode chegar e dizer assim, não, estuda só para fazer aquilo, para você ter emprego, entendeu? Você permitir o jovem, a mulher, a sonhar, ir mais alto, ter condições de dizer assim, não. Às vezes eu estou lá no Fischer, fico olhando aquela criançada e fico pensando, caramba, quanto engenheiro tem aqui, um músico, um esportista, professor, outras profissões, outras coisas que estão faltando no país, nós temos aqui, mas não damos oportunidade para essas pessoas. A maioria é muito fácil chegar lá e dizer, né, eles não querem nada, não é assim. É a oportunidade, você tem que olhar, aqueles jovens têm que olhar e dizer assim, não, eu vou continuar seguindo, eu posso sim ser um médico, um engenheiro, um esportista, qualquer outra. E isso que eu acho que é inclusão, isso que eu acho que você está dando àquelas pessoas, quando você dá essa oportunidade, elas se sentirem, aquela sensação de pertencimento, não, eu pertenço a uma sociedade, sim, entendeu? Eu faço parte dela. E é pela educação, não tem outra. Não, com certeza. Rodrigo, vou te cortar aqui um pouquinho que eu vou concluir e eu passo para tu, pode ser? Já foi, claro. Não, Adriana, e também importante essa escola em diálogo com a comunidade, porque eu acho que a gente, isso, tem que escutar todos os lados, porque quando você ouve também, às vezes, a comunidade, a periferia, ela fala, cara, essa escola, ela não é a minha escola, não encontro sentido aqui, né? Muitas vezes eles reclamam que há um distanciamento da linguagem da escola com a linguagem deles, né? Então, é muito importante a gente pensar, né, como é que se dá essa integração, né, entre o que a comunidade quer e espera da escola e aquilo que a escola pode oferecer, porque se você parar para pensar, os dois segmentos do Estado que chegam nas comunidades de periferia é a polícia militar e a escola pública. No Estado do Rio de Janeiro, os dois segmentos que chegam, né? E aí você vê, olha a oposição, né? A escola chega para trazer vida, assistência, porque é muito mais conteúdo, como a Amanda colocou aí, a escola é assistencialista, é isso, é a afetividade, é a merenda, é a comida, é o lanche, é a primeira convivência que aquela criança vai ter, às vezes é a abertura com o mundo, é a alfabetização,
né? A escola é vida. E aí você tem também a segurança pública, você tem uma polícia militar, né? Uma polícia militar que mais mata, a polícia que mais mata no mundo. Então você tem aí, né, é a polícia escola. Então você vai defender o quê, cara? Eu defendo a escola, né? Acho que a defesa de uma escola é fundamental. Então, assim, você pensar essa questão do EJA, Rodrigo, acho fundamental estar mesmo no programa de vocês, né? A questão aí é algo que a gente precisa mesmo valorizar, e fico feliz aqui também com essa discussão das creches, cara, porque é uma pauta muito, muito, muito emergencial, né, para Teresópolis, porque faltam muitas vagas, e é isso, você vai estar discutindo outras coisas, vai estar discutindo empoderamento da mulher, você vai estar discutindo mercado de trabalho, né, enfim, só para pontuar, desculpa te cortar. Nada, eu passo a palavra. Adriana, você, na hora que a Carol estava falando, você fez para falar, você, por favor, pode continuar. Sabe por quê? Porque ela entrou num assunto que me toca muito. As pessoas falam muito, as políticas públicas, elas são pensadas assim, eu vou ficar aqui esperando o cidadão me procurar. Se ele quiser, ele procure. Sabe? É isso uma coisa que eu não... primeiro, o brasileiro já é meio desacreditado, que muitos até acham, né, nem são conhecedores dos seus direitos. Já começa por aí. Mas, assim, eu penso na política pública assim, você não tem que esperar o cidadão vir te procurar, tanto na educação como na saúde. Essa integração da escola com a comunidade é muito importante, com os pais da criança, mas eu não tenho que ficar lá na escola esperando saber qual é a dificuldade. Por isso que eu acho que as escolas também tinham que ter assistentes sociais, né? O posto de saúde é a mesma coisa. Não é investido assim direto mesmo na saúde das famílias, aquela coisa de ter que ficar ali, sabe, dando aquela assistência mesmo para as famílias. A única coisa que vai lá, que a gente não pede para ir, mas que vai, é a polícia. Entendeu? Aí o Estado age, aí o Estado vai. Eu não pedi para eles ir lá, mas aí eles vão. Entendeu? E aí os outros não. Entendeu? Uma das coisas que me chateiam também em relação à violência contra a mulher, né? Muitas mulheres não acreditam mais nessas políticas, né? De você vai lá e vai tudo funcionar. Você vai lá, registra a queixa, faz o primeiro atendimento, você passa por N situações com os policiais depois, porque é uma coisa que eu acho absurda. São os policiais homens que ficam ali para depois, entendeu? Para fazer a ocorrência, entendeu? Eu já passei por situações muito delicadas com isso, eu acho assim horrível, né? E tudo é pensado assim, e elas não voltam. E como é que está essa política de um retorno a elas? Elas não apareceram, então, porque elas não querem? Elas não apareceram, então, elas voltaram para o marido, é problema delas? Não é assim. Muitas preferem ficar quietas. Chega desse negócio de medida protetiva, que não protege, né? É um instrumento, mas não protege, que o cara não quer saber daquele papel. Se ele tiver lá que voltar e matar, ele mata mesmo, entendeu? Ele volta. Como é que está sendo o monitoramento desses homens? Mas, geralmente, as políticas são assim. A gente espera, a gente faz uma coisinha ali, espera se o cidadão vai procurar. A questão da saúde pública é outra também, né? As pessoas cansaram de procurar posto, cansaram de ficar esperando 1 ano por exame, 2 anos. Isso é um absurdo, né? Agora, a única coisa que chega sem a gente pedir, sem a gente implorar, é a polícia. A política de Estado aqui, sim, que você não precisa implorar para chegar. Em todas as comunidades periferias desse Brasil. Mas vai, Rodrigo. Não, pode... Tá, então eu vou falar assim, que eu já estou doido para falar aqui. Oi, Cristina, aproveitar que eu estou aqui de ADM, eu controlo essas coisas. E aí, Cristina, bom? Eu acho que eu tenho conversado tanto isso com a Adriana, sabe? A gente tem pensado tanto sobre a escola, tanto sobre essa organização do grupo, do coletivo, como uma forma de enfrentamento de diversas violências, sabe? E é nisso que aí eu busco até a Laura colocou, não, foi a Amanda que colocou aqui que a Laura colocou que a proposta pedagógica tem que ir de encontro às necessidades da comunidade. E a Amanda tinha colocado anteriormente que é muito mais do que conteúdo da escola. Isso é importante a gente ter na cabeça. Nós não estamos falando aqui que nós queremos botar as pessoas uma enfileirada olhando para o pescoço da outra para aprender química orgânica, para poder... Essas coisas são importantes dado uma determinada especificidade. Mas o que importa para a gente na escola é a gente conseguir formar um grupo. Conseguir formar um grupo que tem um espaço, que é a escola, onde elas vão discutir sobre a realidade delas. A realidade delas é que importa. É isso que é o nosso fundamento. Viva Paulo Freire. É você discutir a sua realidade. Na sua realidade, você buscar
um conteúdo que seja na ciência, seja naquele coletivo, respostas, tanto para você usar quanto para você entender o mundo, né? Então, quando a gente pensa que uma escola pode ser um polo, por exemplo, de você coletivizar, de você pensar em grupo sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre a situação social que você enfrenta, uma coisa de cara que eu vejo é que, por exemplo, eu imagino, e aí eu vou baixar minha bola porque eu sou homem, mas eu volto essa questão a vocês, para que vocês possam me ajudar a pensar e ajudar a todos, né, claro, a pensar. Mas é que eu imagino que se você tem uma mãe, um pai que está frequentando a escola, eu imagino que possa ter algum tipo de desconforto até da violência acontecer dentro desse ambiente, porque são pessoas que estão em contato com outras. Hoje, essas pessoas todas fora do EJA e todas elas vivendo as suas vidas sem ter muito esse contato coletivo, o contato coletivo é muito pela igreja ou pelo boteco, né? Mas se você tem um contexto um pouco mais formal nesse sentido de você discutir sobre a sua realidade dentro do ambiente escolar, eu tenho a impressão de que a gente tende a diminuir um pouco a violência que pode acontecer com a mulher, um pouco dessa situação dramática que elas vivem. É a minha percepção inicial. Não sei, Adriana, o que você... A gente já refletiu muito sobre isso? O que você Não, Rodrigo, eu concordo contigo. Acho que nós, na escola, a escola ela já é um espaço, que é isso, do assistencialismo, é isso que a Adriana falou, né? Era para ontem, para a gente ter um assistente social ali dentro, assim como um psicólogo, atendimento médico. A escola, ela serve como isso, porque é exatamente... A gente tem no Brasil, cara, uma das maiores redes de educação do mundo, cara. Né? A gente tem um sistema de educação que muitas vezes, mesmo que a gente fala com o SUS, a gente não valoriza, é porcaria, cara, é um dos maiores do mundo. Né? As verbas que vêm para a educação são uma das maiores verbas dos cofres públicos. Né? Então, a escola ela tem um papel muito fundamental. É onde ela está atuando ali, na escola. Então, é óbvio que a escola ela não serve só para os conteúdos. Ela está colocada como uma função importante para formar para o mercado de trabalho? Tá, a gente não pode negar. Né? A gente vive numa sociedade que trabalho é importante. E eu vou virar para o meu aluno. Né? Ele, não, é só um cidadão crítico, é pensar. Não, ele também tem que ter ali uma formação para o mercado de trabalho. Mas não é tudo, né? O mercado de trabalho não é tudo, e até porque a escola, a função social da escola é mais do que formar para o mercado de trabalho, né? Você não pode reduzir a escola a isso, ela é todo um contexto. Então nós, por exemplo, eu enquanto professora, cara, quantas mediações de conflitos eu já não vivo. Eu esses dias mesmo estava voltando umas mensagens no meu Instagram, acho que foi ontem, vi uma aluna minha pedindo socorro porque a mãe estava numa situação de violência dentro de casa, com um padrasto, a mãe de uma amiga, e aí ela não sabia o que procurar, se tinha um centro de referência, né? Enfim. E aí a gente acaba ficando no meio. Isso quando a gente não faz uma intermediação de uma violência doméstica também, com o próprio aluno, né? Então, a escola já é esse espaço. Então, ela também é um espaço de combater essas violências. E aí, no caso da violência contra a mulher, por exemplo, uma das ferramentas da gente combater é a gente fazer discussão de gênero nas escolas. Né? A gente precisa urgentemente pensar em colocar nos currículos escolares, né? Enfim, já estamos, né, na Base Nacional Curricular Comum, não essa, mas a antiga, e o próprio Plano Nacional de Educação já permite essa discussão, mas a gente viu nos últimos tempos, né, esse conservadorismo querer travar, né, querer inclusive desqualificar o que de fato é a discussão de gênero, né, dentro das escolas, mas isso é uma ferramenta de combate à violência contra a mulher, à pedofilia, né, assim, enorme. Então, isso é uma pauta, por exemplo, que a educação está colocada, a escola está colocada, né, e pode servir de combate. Uma outra coisa que eu acho importante também, que a gente tem condição de fazer aqui no município, Rodrigo e Adriana, que eu acho que é um papel fundamental, né? Eu estava até já bati muito esses papos com a Elvira, né, que é do teatro grande aí, beijo grande para a Elvira, grande artista da cidade. Ela sempre fala isso, né, cara? A gente bateu um papo que eu falei, a escola tem que ser um ponto de cultura também. A escola não tem que, né? Claro. Não tem que ficar... lógico. A escola tem que ficar aberta no final de semana, entendeu? Tem que ter teatro, tem que ter música, tem que ter sarau, tem que ter o baile lá do forró, que seja o funk, você tá entendendo? Ela tem que se abrir para a comunidade, né? Ela tem que estar aberta, não pode estar fechada. Essa escola sendo um espaço de cultura,
né, ela também vai combater as violências que estão na comunidade, ela integra a comunidade nela mesma, né, ela cria espaços de sociabilidade que muitas vezes a gente vê aqui na cidade de Teresópolis, estão destinadas às igrejas, né, são muitas igrejas, e muitas vezes as igrejas elas cumprem essa função social da ausência do Estado. Do Estado aonde? Na área da cultura, na área da educação. Então, é no baile da igreja que eu conheço a minha namorada, meu namorado, é no baile da igreja que eu vou atuar numa peça, que eu vou tocar uma bateria, né? Se você começa a trazer isso para a escola, né, você também, primeiro que você passa a ter a escola viva, né, para a comunidade, enfim, e a função do Estado é essa, né? Nada contra a igreja ter tudo isso, mas a igreja não pode ser um único lugar a ter mais isso. Uma opção, né? É mais uma opção. É óbvio que a gente queria um teatro e um cinema em cada bairro de Teresópolis. Seria ótimo, maravilha, parados culturais. Mas o que a gente tem em cada bairro da cidade quase? Uma escola. Então vamos usar a escola como ponto cultural. A gente não precisa construir novos teatros nem nada. A gente usa a escola, a gente ocupa. Né? Isso é fundamental. Enfim, essas ponderações. Bom, então já falamos muito de educação e a gente passou muito pelos direitos da mulher, e eu queria fazer uma pergunta, na verdade, a vocês, que da minha concepção um pouco sobre a questão do direito da mulher, eu vejo muito e me toca muito essa às vezes, agressividade que existe do homem contra a mulher, e aí eu vou para um lado mais, quando eu falo isso, eu penso em algumas pessoas mesmo, sabe? De situações que eu vejo do cara tá super feliz ali, conversando, batendo papo, não sei o quê, e chega a mulher contando alguma coisa, algum problema que tenha dado, o cara assim chateia, assim, se fica brabíssimo, trata a mulher super mal, entendeu? Já fica chateado da vida. Então, quando particularmente eu penso nesse direito da mulher, eu penso muito em empoderar aquela pessoa, aquela mulher, de conseguir dar um basta, de conseguir dar de se impor, se colocar na situação de ficar de igual para igual e falar, dá um chega para lá, etc. e tal. E aí, quando eu penso também nesse empoderamento, eu penso muito em que condições a gente consegue ajudar em termos sociais para empoderar a mulher, para ela poder ter uma atitude como essa ou para poder se emancipar. Desculpa ter mudado bruscamente o assunto, mas é porque nós já estamos agora meio começando a caminhar para o fim. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Carol. A Adriana caiu aí também, né? Eu vou deixar a Adriana aqui e vou resolver o probleminha dela lá, tá? Com licença. Tá, eu vou falar. Bom, Rodrigo, falar sobre... Adriana trocou, né? Cara, o que eu vou falar? Bom, falar sobre agressividade contra a mulher é falar sobre sociedade capitalista, patriarcal, né? Todos nós reproduzimos. A gente tem que lutar contra essa sociedade capitalista e patriarcal que impõe essa lógica da agressividade, da competitividade, né? São lógicas machistas que a gente incorpora como se fosse o normal, porque aquilo que é masculino é o normal, né? É o genérico. A mulher é sempre diferente, a perspectiva da mulher é sempre diferente. Então, a gente vê muitas mulheres, inclusive, reproduzindo esse padrão, né? A luta feminista, né? Uma luta feminista de fato libertária, socialista, ela passa aí, né, por essa desconstrução, né, dessa sociedade capitalista, que é patriarcal, que é sexista, que é racista, que é LGBTfóbica, né? Então, isso eu acho que a gente tem que fazer a luta, ela é maior, né? Ela é coletiva, né? E ela tem as interseccionalidades com as outras lutas. Mas eu acho também, aí, Adriano, eu acho que você deve concordar em parte comigo, porque a gente estava conversando outro dia e tu falou um negócio que me marcou, né? A questão, sempre falam, o pessoal lá do Fischer tá super orgulhoso, que eu tô vendo como candidata a co-prefeita, e a gente sempre sai em relação, sempre uma notícia ruim, é o lixão, é o lugar esquecido, né? E eu penso a mesma coisa para nós mulheres, sabe? Essa questão da gente estar sempre relacionada como uma página, assim, da violência, de uma coisa ruim, né? De estar aí numa situação de uma pessoa que foi estuprada, e a gente também tem que trabalhar um empoderamento, né, da mulher também na sociedade, cara, né? Então, você falar da força da mulher, empoderar uma mulher, né, e colocar ela lá, então, né, a gente também precisa ter aí políticas públicas para a mulher que pensem
não só as coisas relacionadas à violência, né? A gente sabe, óbvio que a gente precisa combater a violência, não estou negando isso, né? Isso é fundamental, ter políticas públicas que combatem a violência. Mas não só a violência, vamos empoderar, né? E por isso que, por exemplo, eu tenho no meu programa de governo aí, de proposta, né, da campanha, por exemplo, se eu for eleita, vou lutar para que a gente tenha uma medalha de honrosa aí, a doutora Maria Rosa, né, que é aí uma grande liderança do movimento negro, né, na cidade de Teresópolis. Ela é referência para muitas pessoas, desembargadora, né? Eu tenho proximidade com a filha dela, que é a Clarissa. Ela foi a primeira candidata negra, se eu não me engano, por Teresópolis, a vereadora em 92, 94, né? Ela tem aí uma contribuição enorme para a cidade, já falecida, né? Mas ela tem aí sua importância, né, para os movimentos sociais da cidade, ó, doutora Rosa Maria, né? Enfim, que é também exemplo para outras mulheres, né, Adriana? Então, falar também dos direitos da mulher não é falar só daquilo que é violento ou daqueles direitos que são negados, mas é falar também daquilo que nos joga para cima, né, cara? Naquilo que nos dá orgulho, que nos qualifica e que nos torna, assim, exemplo de referência, né? É justamente isso, né? São as possibilidades, abrir para elas um leque de possibilidades, né? Que não é só a casa, o fogão, o trabalho, que muitas vezes é alienado, né? Dar essa oportunidade para elas. Eu acho a escola fundamental nesse papel, assim, né? Já que elas estão sempre ali, né? Junto né? Buscando, levando as suas crianças, né? De acordo, ali já estão no mais trato com os profissionais da escola. E os profissionais da escola poderiam também fortalecer isso, entendeu? Por isso que eu acho que a escola é importante. Nesse aspecto cultural, porque a gente sabe do machismo, a gente sabe que para desconstruir não é assim, mas o que eu percebo é que certos homens, quando são colocados, né, frente a frente com professores, eles têm outro comportamento, sabe? Quando eles ficam só lá no bairro, né, só lá na casinha deles ou no boteco, então eles estão sempre reproduzindo aquilo tudo. Mas quando eles têm acesso à escola, quando a escola, né, eles têm um chamado da escola para comparecerem, eles já começam a mudar um pouco. Entendeu? E se a gente fizesse não vou dizer todo um fim de semana, mas essa parte cultural, que eu, Adriana, pelo menos a experiência que eu tenho é essa, de vida. Né? Minha mãe é professora, e por mais pobre que a gente fosse, né, e outras coisas que a gente passava, que ela passava como mulher com meu pai, todo final de semana ela levava a gente para uma coisa, um evento cultural, seja teatro, música, e aquilo mudou muito a vida minha e dos meus irmãos, né? A gente aprende a ver as coisas de outra forma. Assim, a gente começou a ter mais perspectiva da mudança cultural do meu pai, entendeu? Então, a escola precisa mesmo de agir com a comunidade. Fundamental mesmo, Adriana. Oi, voltei. Trocou. Foi isso, a Adriana já falou também, já falei. Acho que é isso, né, gente? Estamos fazendo aí já quase uma hora de live. Queria agradecer aqui a vocês. Obrigada aí pelo convite, cara. Força, tamo junto. Poxa, desculpa, Carol, por esse problema todo. Essa câmera não, tranquilo, relaxa, de boa. Vamos ter força para estar nas ruas aí fazendo essa campanha, disputando corações e mentes de Teresópolis. Né? Para quem não conhece, quem está assistindo a gente ainda não me conhece, pode me seguir lá nas redes sociais, Carol Quintana, 50123. A gente está aí colocando as propostas, né? Tem vídeo lá, dá para você conferir, pode me seguir no Instagram, Twitter, Facebook. Agradecer aí ao Rodrigo e a Adriana, nossos candidatos aí à Prefeitura de Teresópolis. Vamos junto! Legal. É isso aí, Carol. Valeu, Adriana. Estamos juntas, não só pela educação. Gente, eu vou... acabou que aumentou um pouquinho o probleminha, deu mais alguma coisa, não sei se eu cortei alguma de vocês, mas então eu queria agradecer também a presença da Carol. Com a Adriana, a gente está junto, a gente vai estar junto toda terça e quinta em lives e a gente está chamando também de conferências temáticas, né? A gente vai pegar um tema, chamar pessoas
do município, algum pré-candidato para discutir sobre esses temas. A nossa proposta, né, do PSOL, ela é uma proposta de mudança não só da qualidade, mas a mudança de poder. A gente acha que nós temos muito impostos, muito dinheiro que circula em nossas mãos e a gente transfere esses recursos para o município e os que estão gerindo esse município hoje redireciona esse recurso para quem já tem muito dinheiro. Então, a gente tem a proposta de ir lá e pegar esse dinheiro e colocar a classe trabalhadora, de fato, como sendo central. Não vai precisar desses dispositivos, eles são necessários para a gente viver, da escola, do respeito às outras pessoas, do respeito ao outro. A gente precisa disso, da cultura, do esporte, a gente precisa disso para viver. Então, mais uma vez, obrigado, Adriana, muito obrigado, Carol, e todos vocês, muito obrigado aí que acompanharam a nossa live, ok? Boa noite, até a próxima. Galera. Boa noite. Valeu, gente. Até. E vamos. Foi aqui, tem que cancelar.